Bom dia, professora. Bom dia a todos. Meu nome é João e junto com os colegas Tom, Gustavo e Roberto, nós falaremos sobre a glicogenólise. Mas afinal, o que é a glicogenólise? É a via catabólica que causa a degradação do glicogênio a fim de atender às necessidades metabólicas do organismo. Esse processo é ativado e regulado pelo glucagon, hormônio produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, no pâncreas. A glicogenólise ocorre durante períodos de jejum prolongado e também quando se realiza atividade física intensa, ou seja, quando há falta de glicose para suprir a necessidade energética das células. Então o organismo se utiliza desse processo degradando o glicogênio no fígado e nos músculos, no intuito de obter glicose livre, tratando-se da glicogenólise hepática e glicose 6-fosfato para a produção de ATP, como é o caso da glicogenólise que ocorre na musculatura esquelética. Eu sou Tomás Araújo e agora apresentar um pouco sobre as etapas da glicogenólise. Bom, em um primeiro momento ocorre que a enzima glicogênio fosforilase catalisa uma reação em que a ligação glicosídica sofre um ataque por um fosfato inorgânico, removendo o resíduo terminal não redutor de glicose, sendo assim a glicose 1-fosfato. De início, essa glicose ela não é a glicose em si ainda, ela passa por um processo até se tornar a glicose, e por isso ela é nomeada de início glicose 1-fosfato. E é a partir daí que ocorre a segunda etapa desse processo, em que, sob a ação da enzima fosfoglicomutase, a glicose 1-fosfato é convertido para a glicose 6-fosfato. E depois desse processo que ocorre a terceira etapa. E diante disso, é importante validarmos e ressaltar que nessa etapa ocorre apenas em fígados e rins, principalmente os fígados, que dispõem nos seus tecidos uma enzima glicose 6-fosfatase no retículo endoplasmático das suas células, sendo, portanto, capazes de fornecer glicose na corrente sanguínea. Dessa forma, essa enzima glicose 6-fosfatase catalisa a glicose 6-fosfato e assim consegue produzir e normalizar os níveis de glicemia no organismo. Bom dia, meu nome é Roberto e vou explicar como são desfeitas as ramificações. A enzima glicogênio fosforilase, ela retira as glicoses, quebrando as ligações alfa-1,4 por meio de fosforólise. Só que quando ela vai se aproximando das ramificações, ela para porque ela precisa de outra enzima para fazer essa quebra, porque ela é incapaz de desfazer essas ligações alfa-1,6. E essa enzima que ela precisa é a enzima ramificadora. Daí, quando faltam 4 resíduos de glicose do início do ponto da ramificação, a enzima glicogênio fosforilase ela para e entra essa enzima ramificadora. O que essa enzima ramificadora faz, né? Ela pega 3 resíduos de glicose terminais e coloca na ligação de baixo, de forma linear. Depois ela quebra essa ligação alfa-1,6 por meio da hidrólise, liberando uma glicose livre. Depois, o processo de degradação continua por meio da enzima glicogênio fosforilase. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu vou falar mais um pouco sobre a importância da glicogenólise no nosso organismo. Bem, com a participação das enzimas fosforilase do glicogênio e da fosfoglicomutase, o mineral fósforo se torna essencial para a glicogenólise. Podemos encontrá-lo em alimentos como peixes, amêndoa, castanha do Pará, entre outros. Agora, falando mais sobre a importância da glicogenólise, é através dela que temos a degradação do glicogênio, que oferece glicose às células em um primeiro momento, durante situações de hipoglicemia e atividade física vigorosa, permitindo assim a manutenção da homeostase do organismo. Se em alguma das 3 enzimas que participam da glicogenólise apresentar deficiência, o organismo pode ter doenças. Essas doenças são chamadas de glicogenoses. Um exemplo é quando a enzima glico-6-fatase apresenta uma deficiência. A doença é a chamada doença de von Guericke ou glicogenose tipo 1. Agora a nossa apresentação chegou ao fim e eu gostaria de agradecer à professora Débora pela sua paciência e pelo bom humor com o qual conduz suas aulas, o que nos ajuda muito a nos manter firmes nessa caminhada. Obrigado, professora.